Vamos orar agradecendo pelos dízimos? Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem provido o nosso sustento. É da sua mão que nós recebemos o alimento, recebemos nossa casa, o teto sobre a nossa cabeça, as roupas, a bebida. O Senhor mesmo disse que isso vem tudo de Ti. Senhor, não nos deixe esquecer que não é pelo nosso esforço, mas é pela Sua graça que somos sustentados, Senhor. Para aqueles que não estão conseguindo, Senhor, dizimar, nós pedimos misericórdia, Senhor. Esteja, Senhor, provendo e abrindo portas e abrindo o coração, Senhor, daqueles que podem, mas ainda assim não estão fazendo, Senhor. Você esteja abençoando o seu povo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem se assentar, irmãos? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. O profeta Daniel, que nós entramos, na leitura bíblica essa semana. Você pode abrir em Daniel capítulo 1. O livro do profeta Daniel, você procura ele nos profetas, vai passando, fica logo depois de Ezequiel. Não é muito difícil de achar. Vou estar fazendo a leitura dos versículos 1 até o versículo 7. E à medida que formos avançando na pregação, vou lendo os outros versículos e você vai acompanhando na sua Bíblia. Então, preste atenção agora, que é o Senhor Deus que está falando, pela sua palavra. Ele ainda fala até hoje conosco. Então, abre seu coração, dê atenção para essa palavra que é viva e que é eficaz. E assim diz a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Vamos orar? Senhor, nós temos aqui diante de nós a sua palavra lida. Te pedimos, Senhor, que fale conosco, que abra o nosso coração, Deus, que plante, Senhor, a sua semente dentro do nosso coração, que ela encontre terra boa, Senhor. Te pedimos que o Senhor Jesus Cristo seja visto aqui hoje, Senhor, abençoando, exortando o seu povo, que eu seja apenas seu instrumento, Senhor, e que fale apenas da parte de Ti, Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Você provavelmente já deve ter ouvido falar das Crônicas de Nárnia. Talvez você tenha visto os filmes, lido todos os livros, ou mesmo não tendo visto os filmes, você provavelmente já ouviu falar dessa série, dessas chamadas Crônicas de Nárnia. E um dos filmes
chamado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, conta a história de 4 irmãos. 4 irmãos ali que encontram a terra mágica de Nárnia, né? E um deles, o Edmundo, ele era o mais rabugento dos irmãos. Ele já se sentia abandonado pela sua família. Ele sempre estava brigando, sempre reclamando de tudo. Ele se sentia como se ele estivesse sozinho ali. Mas a primeira a encontrar Nárnia foi a mais nova, a Lucy. Ela encontra e fala com seus irmãos, mas eles não acreditam nela. Só que tem um dia que Edmundo, ele segue Lucy para dentro lá do guarda-roupa e ele acaba chegando em Nárnia. Ele acaba encontrando aquele mundo mágico. E lá dentro, ele encontra uma feiticeira branca que se declara, ou se autodeclara, a rainha de Nárnia. E ali, naquela conversa, ela tenta enganar Edmundo, falando que ela é a verdadeira rainha, mesmo que isso seja mentira. E ela vai oferecendo para ele coisas, e oferece para ele os manjares turcos, para tentar iludir ele. Aquelas coisas maravilhosas, deliciosas. E Edmundo cai. Ela convence Edmundo a trair os seus irmãos e a levar eles até o castelo dela depois. E acaba que, mais tarde, Edmundo descobre que, na verdade, o verdadeiro rei é Aslan, não é a feiticeira branca. Mas ainda assim ele trai seus irmãos. E ainda assim ele se sentia abandonado. Ele achava que ele estava sozinho ali, a própria sorte. E ele resolve trair os seus irmãos. Talvez você já tenha se sentido assim, largado e sozinho, a sua própria sorte. Talvez você ainda se sinta assim, como se Deus não estivesse presente, fosse algo mais ali do passado, mas não estivesse presente hoje. Sabe, assim como Edmundo, Daniel e seus amigos, eles foram levados para uma terra estranha, para uma terra onde eles não conheciam, uma terra cheia de inimigos, terra que não reconhece quem é o Deus vivo e verdadeiro. E essa terra, nesse lugar, eles vão fazer de tudo para fazer com que Daniel e seus amigos esqueçam quem é o único Deus vivo e verdadeiro. O livro de Daniel ele se passa no período do exílio. O povo veio desobedecendo, Judá veio se prostituindo atrás de falsos ídolos, e Deus advertiu durante vários anos, usando seus profetas, e o povo não escutou. E Deus ele cumpre a sua promessa que ele havia feito, de disciplina, de castigar aquele povo pela desobediência deles. Judá sabia disso. Judá sabia que Deus estava agora castigando eles. Mas Judá começou a achar que Deus havia abandonado o seu povo. Que agora que eles tinham quebrado a aliança, Deus resolveu abandonar, deixar e largar o seu povo na mão dos inimigos. Nós aqui, no nosso exílio, nesse mundo, podemos nos sentir assim também, né? Podemos nos sentir largados e abandonados pelo nosso Deus. Mas hoje, irmãos, nós estudaremos que Deus não abandonou o seu povo. Nós veremos que sim, o Senhor conosco está. Ele não deixou, não nos largou. Veremos isso em 3 pontos. Começaremos a ver, primeiro, que sim, Deus ele continua soberano. Veja aí no versículo 1, fala que Jerusalém foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele conquistou Jerusalém, pegou os utensílios lá da casa de Deus e levou para a casa do seu Deus, o seu Deus pagão. E naquela época as pessoas criam que saquear o templo do povo inimigo era subjugar o Deus daquele povo. Se ele fosse lá, saqueasse o templo, levasse os utensílios,
ele estava dizendo que ele derrotou o Deus daquele povo. E fala, né, que Nabucodonosor leva esses utensílios do templo e coloca aonde? Lá no templo do Deus dele, né? Dizendo que o Deus da Babilônia, Marduk, era superior ao Deus de Israel, Yahvé. Com essa atitude, ele declara que ele derrotou o Deus de Judá. Mas observa só, no versículo 2, ele diz que o Senhor entregou. Não foi Nabucodonosor que conseguiu dominar com a sua força, subjugar Deus, mas foi o próprio Deus que entregou Jeoaquim, né, o rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor achava que tinha mesmo subjugado a Deus, mas mal ele sabia que é Deus que tinha entregado Judá. Só que Nabucodonosor não queria que o povo de Judá lembrasse disso. Ele manda trazer alguns nobres, líderes de Judá, os jovens, né, aqueles que exerciam influência sobre o povo. E ele chama esses, traz ali para tentar formatar a mente deles, para tentar fazer eles esquecerem. Olha, o verso 3, ele manda buscar esses jovens nobres, sem defeito, bonitos, sábios, inteligentes. Podia acontecer de, em alguns casos, quando uma nação dominasse a outra, eles mandarem matar a nobreza, para tentar mesmo extirpar a liderança daquele povo. Mas Nabucodonosor não faz isso. Ele quer mesmo tentar dominar aquele povo de forma diferente. Ele quer fazer com que eles se esqueçam. Pensa só, se as famílias nobres ali, esses líderes, começassem a se esquecer de quem era o Senhor, começassem ali a se misturar com a Babilônia, com a cultura da Babilônia, começassem a se casar até com as pessoas ali, o povo ia fazer o mesmo. E geração após geração, cada vez iam se esquecer mais de Yahvé e da aliança. E Nabucodonosor queria exatamente isso, que se esquecessem de Deus. Ele vai e ensina a cultura e a sua língua, para que a Babilônia não soe mais tão estranho, para que seja algo mais próximo, mais natural, familiar. Ele quer que o povo de Judá acredite na mentira de que Nabucodonosor tinha derrotado Yahvé. Ele controla a alimentação deles. Eles deveriam agora comer que nem um babilônio, experimentar dos prazeres daquela terra, dos cheiros, das iguarias do rei e tudo que aquela terra tinha para oferecer. Ele muda os seus nomes. Isso é importantíssimo. Sabe, hoje em dia, a gente não dá tanta importância assim para o significado dos nomes, né? Nós damos os nomes que a gente acha legal, o que soa mais bonito, mas aqui no Antigo Testamento era extremamente importante o significado dos nomes. E Nabucodonosor quer mudar isso também. Daniel significa Deus é o meu juiz. Ananias, o Senhor tem favorecido ou tem sido gracioso. Misael, quem é como nosso Deus? E Azarias, o Senhor nos ajudou. Agora Nabucodonosor muda isso e coloca nomes neles que se remetem aos deuses da Babilônia, não mais ao Senhor, o Deus de Judá. Ele quer mudar a identidade desses jovens. Meus irmãos, da mesma forma como um vírus que entra lá no nosso computador, deleta as nossas fotos antigas, ou coisas preciosas que a gente guardava para ficar na memória, o mundo ele tenta fazer isso com a gente hoje, não é mesmo? Ele tenta formatar a nossa cabeça o tempo todo para a gente esquecer de onde a gente veio, para a gente esquecer o nosso propósito, para a gente esquecer o nosso Deus. E a gente se sente assim, não é?
largado à nossa sorte, muitas vezes, aqui no mundo? Como se Deus não tivesse tão presente? Os poderosos mandam e desmandam. Bebês assassinados nos ventres das suas próprias mães. Isso com o consentimento de muitos. Mentiras sendo espalhadas como se fosse verdade. E onde estamos depositando nossas esperanças? Em quem estamos confiando? Nas escolas, nós somos ensinados de que viemos do nada, de que tudo começou com o Big Bang, sem propósito. Somos ensinados o tempo todo de que os religiosos são os atrasados e de que a ciência derrotou Deus. Que quem precisa de Deus hoje, nós podemos ter a ciência para explicar tudo. E a gente cai nessas armadilhas. Fala a verdade, quantas vezes nós damos muito mais ouvido à ciência do que à própria Bíblia? Quantas vezes nós não damos mais ouvido à psicologia do que à própria Bíblia? E não estou aqui para demonizar essas coisas, porque o texto ele não ensina que tudo isso é errado, ele vai mostrar para a gente o contrário depois. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que Deus continua soberano sobre todas as coisas. Será que temos crido que Ele continua soberano? Que apesar de parecer tudo um caos, Ele continua no controle? Não está tudo perdido? Ele não foi derrotado? Será que temos vivido isso? O texto fala que esse povo de Judá ele estava sofrendo ali naquela terra, mas foi porque Deus permitiu. Foi Deus que entregou Judá na mão da Babilônia. Mas Deus não abandonou aquele povo ali, Deus estava com seu povo ali no exílio. Da mesma forma que Ele permite, sim, a gente sofrer hoje aqui no nosso exílio, aqui nesse mundo, mas Ele não nos abandona, meu irmão. Ele continua aqui conosco, sim. Ele atravessa o exílio com a gente. E Ele continua soberano. E por que Ele faz isso por nós? Porque Ele ainda nos ama. Porque Ele não se esquece das suas promessas, Ele não se esquece da aliança que Ele fez. E Ele continua agindo a favor do seu povo. Esse é o nosso segundo ponto, irmãos. Deus, pela sua misericórdia, continua agindo, continua a conceder misericórdia. Leia no texto agora, do versículo 8 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, viria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. E o Senhor, experimente e peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. E o texto diz que Daniel, então, resolve não se contaminar. Ele quer se manter puro. Ele pede para não comer dessa comida do rei que ele havia ordenado, as finas iguarias do rei.
E os estudiosos, eles discutem aqui o motivo de Daniel ter feito isso. Alguns entendem que eram por causa das restrições alimentares que os judeus tinham. Eles não podiam comer qualquer coisa. Se você pegar, você lê Números, Levítico, você lê a lei, você vai saber que Deus deu ordens de como eles deveriam comer, da dieta deles. Eles não poderiam comer animais imundos, a comida deveria ser preparada de certa forma, e com certeza os babilônios não obedeciam essas regras. Já outros estudiosos entendem que isso seria uma forma de não se colocar na dependência do rei. Daniel e seus amigos, eles teriam optado os vegetais porque eram alimentos que cresciam de forma natural. Os grãos, os vegetais, a água, eram coisas naturais. Seria uma forma de lembrar de que a provisão vem de Deus, de que eles dependiam, o sustento deles dependia de Deus e não da mão do rei. Mas de uma forma ou de outra, esses 4 jovens, eles estão resistindo a essa formatação que a Babilônia tentava fazer. Eles não podiam evitar aprender a língua da Babilônia, eles não podiam evitar que trocassem os seus nomes, mas eles resolveram não se contaminar. Eles resolveram se manter puros. Isso é maravilhoso, porque nos mostra que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas não estão em conflito. Você vê aqui, apesar de parecer que Deus tinha abandonado o povo, Daniel, ele acreditava ainda na soberania de Deus. Daniel confiava que Deus era soberano. Mas isso não faz ele ficar parado. Isso não faz ele deixar de agir, deixar de obedecer o Senhor. Ele entendeu sua responsabilidade diante de Deus. Mas apesar de parecer que esse é o ponto central do texto, o que chama mais atenção aqui não é o fato de Daniel ter resolvido obedecer ao Senhor, mas é o fato de Deus ter concedido misericórdia a Daniel. Eles acreditavam, os israelitas, que Deus tinha abandonado eles, mas não, Deus ele concedeu misericórdia ali para Daniel e seus amigos, mostrando que ele ainda agia a favor do seu povo. Ele moveu o coração do chefe dos eunucos para fazer ele ter misericórdia e compreensão, é o que está escrito no texto. Veja, eles estavam desobedecendo, era a ordem do rei. Isso podia custar muito caro para eles. O próprio chefe dos eunucos não queria perder a cabeça por causa disso. Mas Deus move os corações. Deus ainda assim age. Eles vão lá, recorrem ao chefe cozinheiro, né? E pedem para ele testar. Ele testa ali durante 10 dias, dando apenas legumes e água. E Deus age milagrosamente a favor deles. Eles ficam, depois de 10 dias, comendo só legumes e água, mais fortes, mais belos. Não precisaram nem de um suplemento ou de uma academia. Deus concedeu misericórdia àqueles jovens. Você crê, meu irmão, que Deus ainda age aqui e hoje? Às vezes você lê esses relatos da Bíblia, né? 10 pragas no Egito, um anjo derrotando um exército durante a noite, esses jovens entrando numa fornalha e não morrendo, e você pensa, nossa, Deus agindo na história. Mas quando você olha para hoje, talvez você pense, poxa, será que Deus ainda age? Parece que ele agia muito mais antes, né? Hoje parece que ele está ali sentado no trono dele, mas não está agindo pelo seu povo. Isso não é verdade, não é isso que o texto ensina para a gente hoje.
Você vive essa verdade de que Deus continua agindo pelo seu povo? Ou aqui dentro você diz amém para todas essas coisas, mas quando volta para sua casa, você vive como se Deus estivesse morto, correndo atrás de todo tipo de imoralidade? Ou você corre atrás de um cargo público que te dá uma falsa estabilidade, deposita suas confianças ali, ou você deposita na mão de Deus, que é quem age sustentando? É o amor ao Senhor que move você a procurar essas coisas? Ou é só correndo atrás de estabilidade? Ou é só por isso que você está atrás dessas coisas? Entende como é fácil nós dizermos aqui, reconhecermos que Deus é soberano, de que Deus está agindo, mas quando a gente volta mesmo lá para o nosso trabalho, para a nossa casa, a gente vive como se nada disso fosse verdade? Meu irmão, Deus não nos abandonou. Ele é quem põe ar nos teus pulmões. Ele é quem põe a comida na tua mesa, o teto sobre a sua cabeça, a roupa no seu corpo. Isso vem de Deus, não vem do seu esforço, não vem de qualquer governante. Isso vem do Senhor. E não só isso, Ele também continua a nos abençoar. Ele continua a conceder dons e bênçãos ao seu povo. Esse é o nosso terceiro ponto. Deus continua abençoando. E olha o que o texto diz, do versículo 17 até o versículo 21. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o qual o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Deus abençoou Daniel e os seus amigos com conhecimento e inteligência. Veja, eles ficaram aqui estudando com aquele povo 3 anos, aprendendo a língua, aprendendo a cultura, sendo chamado por outros nomes. E depois disso, na hora do teste, na hora da prova, não se encontrou no reino homens tão inteligentes como aqueles 4 jovens. Eles foram encontrados 10 vezes, uma hipérbole, até um exagero para dizer o quanto eles eram inteligentes e sábios. E mais uma vez Deus está presente aqui. A gente viu primeiro que Deus entregou Judá nas mãos da Babilônia, depois que Ele concedeu misericórdia, e agora Ele deu conhecimento e inteligência para aqueles jovens. Deus está presente, agindo e abençoando o seu povo aqui. O texto fala que eles passaram a trabalhar para o rei. Eles trabalharam num império, num reino ímpio, inimigo do povo de Deus, que havia os tirado da sua terra, que tentava formatar a sua mente, que tentava fazer eles esquecerem de Deus. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles se destacaram dentro daquele povo. O texto fala que eles eram 10 vezes mais inteligentes. Percebe que eles estudaram a cultura dos babilônios, a língua deles, religião, ciência, mas o texto não diz que eles cederam à cultura dos babilônios.
eles conheciam, e eles sabiam responder, porque Nabucodonosor não fez perguntas para eles sobre a palavra de Deus. Nabucodonosor não fez perguntas para eles sobre a história de Judá. Fez perguntas sobre a própria Babilônia. E eles sabiam 10 vezes mais do que os próprios babilônios. E nem por isso eles cederam à cultura da Babilônia. Eles não ficaram ali por baixo dos panos, sabe? Eles não foram servos medíocres. Eles foram excelentes. E eles não se esqueceram de Deus. E eles se mantiveram puros naquele reino pagão. Note bem que foi Deus quem deu essa inteligência, esse conhecimento. Não foi só pelo esforço deles de estar estudando ali, mas foi Deus quem deu a eles tamanho, conhecimento e destaque, porque Ele não abandona o seu povo. Ele continuou a usar os servos dele ali, mesmo naquele povo pagão da Babilônia. E não foi a primeira vez que Deus fez isso. Lembra da história de José no Egito? Deus coloca José no maior cargo do Egito, depois de Faraó. E ele abençoa, sim, o Egito com José. Mas o mais importante, ele abençoa a família de José, de onde viria o Messias. Deus usou os seus servos ali para abençoar a Babilônia também, mas principalmente para abençoar o povo dele. As bênçãos que Deus derramava sobre o seu povo respingavam ali na Babilônia. E aqueles jovens, eles não se dobraram diante dos deuses daquele povo. E você vai ver isso melhor no capítulo 3. Lembre-se, Jesus orou, pedindo para que o Pai não nos tire do mundo, mas que nos guarde do mal. E Ele também orou para que o Pai nos santifique na Tua palavra, que é a verdade. Deus não chama a gente para viver isolado, numa caverna, longe do mundo, da sociedade. Não. Ele nos chama para participar aqui, sim, para trabalhar, para ser diferença nesse mundo, para ser sal da terra. Ele usa os seus servos aqui para fazer o mundo um lugar melhor. E você tem servido a Deus com excelência? Aqueles jovens, eles foram influência para aquele povo. Deus deixou registrada a história deles para nos servir de exemplo. Mais para frente você vai ver um rei que passa a noite inteira tentando fazer Daniel não ir para a cova dos leões. O tamanho da importância que Daniel tinha naquele povo. E você tem sido exemplo ou você tem sido vergonha? No seu trabalho, por exemplo, você é o melhor funcionário ou é o pior? Não podemos achar que só porque não somos desse mundo, que a gente não está nem aí para ele. Que a gente não precisa fazer desse lugar um lugar melhor. Às vezes a gente se esconde atrás de desculpas, um dia disso aqui tudo vai acabar mesmo. Mas não é isso, não foi isso que Daniel e seus amigos tinham em mente. Não foi isso que José, no Egito, teve em mente, quando Deus colocou eles lá. Inclusive, não é isso que Paulo nos ensina, Em Efésios, ele vai dizer: quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá outra vez do Senhor. Trabalhamos aqui, meus irmãos, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, servindo a Deus, sabendo que o nosso bom serviço vai ser recompensado pelo nosso Deus. Percebe como isso muda
a nossa forma de encarar esse mundo? E muitas vezes a gente fala também de dons para usar dentro da igreja, mas e os dons para usar fora da igreja? Os dons que Deus tem te dado, te vocacionado? Às vezes você fica correndo atrás dessas falsas estabilidades que o governo te garante. Você tem parado para pensar se você não é vocacionado para ser um músico, um fotógrafo, um diretor de filme? Não sei, pense, veja a sua vocação e glorifique ao Senhor, faça a diferença naquilo que o Senhor tem te chamado. Talvez até um político. Precisamos produzir, irmãos, cultura, arte, ciência, por louvor do nome do Senhor. Não para agradar os homens, mas para agradar a Deus, sem ceder à cultura em que estamos inseridos. E faça isso servindo ao Senhor, sabendo que Ele está contigo e que Ele passa aqui nesse exílio contigo. Esse finalzinho, esse último versículo, parece às vezes que é só um detalhezinho, mas ele é muito importante. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. O primeiro ano do rei Ciro foi o ano em que Judá pôde voltar para sua terra, voltar do exílio. Isso mostra que Deus continuou com aquele povo durante todo o tempo do exílio. Durante todo aquele tempo, Deus estava ali presente, soberano, estava presente agindo, estava presente abençoando o seu povo. Deus estava com o seu povo e Ele está conosco no nosso exílio, quando passamos o tempo aqui, da mesma forma, sentindo que quem está no comando são reis ímpios, poderosos, que não têm temor nenhum do Senhor. Mas não, meus irmãos, é Deus quem está no controle. É Deus quem continua agindo a nosso favor. É Deus quem continua nos abençoando aqui no nosso exílio. E Ele continuará conosco até o fim. Até o fim dos tempos. Ele mesmo prometeu, não foi? Que estaria conosco. O Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo, estaria conosco e está até o fim. Para concluir, meus irmãos, eu quero que você preste atenção no papel de Daniel nessa história. Ele serve como exemplo, sim, para nós. Mas, mais do que isso, ele era uma sombra de alguém muito maior do que ele. Ele era um tipo de Cristo. Apenas uma sombra daquele que seria o verdadeiro Messias, o líder do seu povo, que libertaria o seu povo, que continuaria com o seu povo durante todo o tempo do exílio. Porque diferente de Daniel, nós não contaminamos, não é verdade? Daniel e seus amigos se mantiveram puros, mas quantas vezes nós nos contaminamos com as finas iguarias que o mundo nos oferece? Assim como o Edmundo, que aceitou os manjares turcos, quantas vezes nós não aceitamos os manjares desse mundo, nos contaminamos, nos esquecemos de Deus, nos prostituímos atrás de ídolos? Nós não somos como Daniel e seus amigos. Mas existe alguém que foi. Existe alguém que não se contaminou com esse mundo. Que quando Satanás tentou ele no deserto, ele não aceitou os manjares. Ele preferiu passar pelo caminho mais difícil, o caminho da cruz. E é só nele que a gente pode confiar. É só depositando a nossa fé e esperança nele que vamos conseguir passar por esse exílio. Porque ele é o único que nos garante a volta para casa. A volta para morar eternamente com o nosso Deus. Creia nele, meus irmãos. No final da história de Nárnia, Edmundo é chamado por Aslan, o rei, de Edmundo o Justo. Mas ele não fez nada. Ele traiu seus irmãos.
ele era egoísta, rabugento, traiu Aslan. Mas no final ele foi chamado de justo, porque Aslan pagou o erro dele. Aslan foi lá e pagou o pecado que ele tinha cometido. Morreu no lugar dele. Da mesma forma, meus irmãos, que o nosso Rei Jesus morreu no nosso lugar, Ele nos chama de justos. Porque Ele, o justo, morreu pelos injustos. E nós, que éramos imundos e pecadores, agora podemos ser chamados de justos. Então creia, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. E no fim, você também será chamado de justo. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos perdão, Deus, porque quantas vezes não nos contaminamos, Senhor? Quantas vezes não cedemos aos manjares, às finas iguarias que o mundo tem nos oferecido? E diferente de Daniel e seus amigos, nós não nos mantemos puros. Esquecemos quem é o Senhor, esquecemos de onde viemos, esquecemos o nosso propósito, mas o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor ainda é soberano, o Senhor ainda é misericordioso. O Senhor nos concede a sua graça, mesmo não merecendo. E, Senhor, tudo que podemos fazer é viver a vida te agradecendo, Deus, porque não temos como pagar, Senhor, o que o Senhor fez por nós. Mas temos como passar o resto da vida te agradecendo, Senhor. O resto da eternidade te louvando, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós. Por isso nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor não nos abandona. E o Senhor continua conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.